Todo-Poderoso, maravilhoso e eterno Deus, nos reunimos aqui para adorar o Senhor, para engrandecer o Senhor. Não olhe, Senhor, para as nossas roupas sujas. Não olhe, Senhor, para as nossas faltas, nossos pecados. Não olhe, Senhor, para as nossas fraquezas. Perdoa-nos para que sejamos dignos de adorar e cultuar o Senhor nesta manhã. Recebe-nos como adoradores do Senhor. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, de toda a falsidade, de toda a mentira, de toda a hipocrisia. E, se possível, se for da tua vontade, livra-nos dos mentirosos também. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor por mim e por todos os meus queridos e amados irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém. Quero convidar vocês nesta manhã para nós abrirmos a Bíblia e lermos em Eclesiastes, capítulo 3, versículos do 18 ao 21. Meu convite para você ler a Bíblia comigo. Se você não puder ler, convido você para pelo menos ouvir, vá. Ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Eclesiastes 3, do 18 ao 21. É por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe que o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo da terra. Hoje quero resolver com vocês essa questão aqui. A gente vai resolver juntos isso. O que está dizendo o que Salomão está dizendo aqui
Está dizendo que os homens são iguais aos animais? Está dizendo que o espírito dos homens é igual ao espírito dos animais? Está dizendo que quando o homem morre e quando um animal morre, tudo é a mesma coisa? Vão todos para o mesmo lugar? É isso que ele está dizendo. Muita gente crê que sim, que é isso que Salomão está dizendo. Muita gente. São chamados, apenas para estudo, né? São denominados de mortalistas. Eles creem que o homem não possui nada de imaterial, que o homem não possui uma alma, um espírito, que sobrevive após a morte do corpo. Enfim, os mortalistas creem que o corpo morre e assim como o corpo, o cadáver, a carcaça dos animais, tudo se acaba. Porque eles usam como base uma das passagens, esta aí de Eclesiastes, capítulo 3, versículos do 18 ao 20. Para eles isso é o que eles acreditam. Eu não sei no que você acredita, né? E o fundamento para eles crerem, só um instantinho, irmão. Deixa eu ver aqui. Pronto. A base para eles crerem nisso é o versículo 19, que diz que todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem têm os homens sobre os animais. Então, eu quero, nesta manhã, esclarecer isso para você. Quero, nesta manhã, mostrar na Bíblia para você que está errado. Nós não somos iguais aos animais. E se você já sabe disso, eu creio que você vai enriquecer aquilo que você já sabe. Em que sentido Salomão está dizendo que o homem e o animal, qualquer animal, possuem o mesmo fôlego de vida? Será que ele está dizendo aqui que a alma ou o espírito dos animais é igual ao dos homens? Ou que os animais têm alma e têm espírito? Será que é isso que ele está dizendo? Que quando termina a respiração, quando cessa a respiração, do ponto de vista físico, tanto animais como o homem morrem? E o versículo seguinte dá explicação sobre este assunto, né? Se você for ler o versículo, nós lemos aqui o 19, né, de Eclesiastes 3, eu vou ler de novo. E você vai entender perfeitamente
o que Salomão está dizendo. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Agora o 20. Porque o mesmo sucede aos filhos dos homens. Isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. A partir desta informação, dos versículos, mais especificamente o versículo 20, né? A gente percebe no entendimento do texto que Salomão está analisando a semelhança entre homens e animais a partir da perspectiva da vida debaixo do sol, da vida aqui na Terra. É dessa perspectiva que ele está analisando. Salomão está falando sobre o que acontece aqui na Terra. Ele não está falando do mundo espiritual. Isso é óbvio. Então, do ponto de vista terreno, eu concordo plenamente com Salomão. É disso que ele está falando, como é que eu vou discordar dele? Eu discordo de quem começa a querer levar isso para o lado espiritual. Todos deixam de respirar e morrem. E os corpos são consumidos pela terra e voltam ao pó da terra. Isso é óbvio. Salomão não está falando aqui, ele nem pretende aqui falar da vida após a morte. Ele não está falando da condição dos mortos no além-túmulo. Mas isso é óbvio no texto. Ele está falando da vida aqui onde a gente vive, debaixo do sol. Porque de outra forma, se ele estivesse falando do mundo espiritual, como os mortalistas concluem precipitadamente, a gente chegaria à conclusão de que os mortos não ressuscitarão. A gente chegaria à conclusão, então, de que os ímpios não receberão a punição pelos seus pecados e de que os justos não ressuscitarão para a vida nos seus corpos glorificados e não irão para o céu como Cristo prometeu. Então Cristo é mentiroso. Isso que está lá se você abrir aí em João, Evangelho, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3, nós vamos ler o quê? Que nós vamos ressuscitar. Se ele estivesse falando aqui da vida espiritual, da continuação da vida ou da não morte da vida espiritual, né? Por que Jesus morreu na cruz, então? Se ninguém vai ser culpado dos pecados,
ninguém vai receber a promessa da vida eterna, porque morreu, virou pó, acabou. O que não existe na Bíblia, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo, não existe na Bíblia. É que os animais vão ressuscitar. Isso não existe. Né? Quando da volta de Jesus, isso consta na Bíblia, que os mortos ressuscitarão e receberão seu corpo glorificado. Agora, que os animais vão ressuscitar, não existe. Além disso, queridos irmãos e queridas irmãs, esclarecendo mesmo este assunto, Eclesiastes 3,19 diz que nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Nem tem como a gente analisar isso na visão espiritual. Não está falando da visão espiritual, ele está falando que o homem morre, é enterrado e se decompõe ali. Um animal morre, enterrado ou não, vai se decompor igualzinho. Não está falando aqui de ressurreição dos mortos. Não está falando nada disso. Ele está falando da vida aqui na Terra. E ele fala a verdade. Os homens morrem, vão lá para um caixão, enterram e tal, e se decompõem, fica só os ossos, cabelo, unha. Não está falando da vida espiritual. A gente não pode misturar os assuntos. Paulo, o apóstolo Paulo, declara em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 16 ao 19. Olha aqui o que ele declara. Agora, ele está aqui, o assunto, você lê Eclesiastes, você vê o que está escrito. Agora você lê 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 16 ao 19, você também vê o que está escrito. O assunto é diferente. A abordagem, o contexto é completamente diferente. Por quê? 1 Coríntios 15, 16 ao 19. Porque se os mortos não ressuscitam, está falando de quem? Dos animais ou dos homens? Dos homens. Está escrevendo para os homens, não para os animais. Conclusão óbvia. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Os que morreram em Cristo, crendo que Cristo é o Salvador e que Cristo salva. Então, não adiantou nada. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Está dizendo aqui, se você segue Cristo, esperando que Cristo possa fazer algo por você nesta vida, você faz parte da pior classe de homens. É o que a gente toda hora vem aqui
e fala dessas denominações aí que ficam prometendo milagre, né? Esperando de Cristo nessa vida, né? A pessoa vai lá para ser curada, vai lá para arrumar emprego, vai lá para o marido largar da amante. Então, as pessoas que fazem isso, segundo o próprio apóstolo Paulo, né, são as pessoas mais miseráveis deste mundo. Porque a gente crê na vida após a morte. A gente crê que quando a gente morrer, ou formos arrebatados, né, a gente vai para junto de Cristo. Que nós, espiritualmente, não temos o mesmo destino dos animais. Até porque a Bíblia não fala que animal tem alma, que animal tem espírito, né? A gente sabe que animal sobrevive pelo instinto. O homem se reproduz pela preservação da espécie, mas também por prazer. O animal não. O animal é instinto só. Acabou. Tem gente que acredita o contrário. O que eu vou fazer? Não posso fazer nada. O máximo que eu posso fazer é falar. E olha, a cada dia da minha vida, eu estou diminuindo as coisas que eu falo. Porque e a Bíblia mostra isso, é o que eu sempre realço, né? Quando a gente está num assunto polêmico como esse, dos mortalistas, né? Porque tem gente que acredita. Eu não sei como é que consegue acreditar em duas coisas completamente antagônicas, né? Tem gente que crê em Cristo e crê que morre e não sobra nada, acabou tudo aí. Então, crê em Cristo para quê? Por quê? Os únicos seres vivos que receberam o sopro divino direto do Criador é o homem. Lê aí. Isso não sou eu que estou concluindo, não, está escrito em Gênesis. Animais, capítulo 2, versículo 7. Os animais não receberam o sopro divino direto do Criador, como o homem recebeu. Os animais são criaturas inferiores aos homens. Isso não quer dizer que a gente vá maltratar, não é nada disso. Os homens são criaturas inferiores aos anjos. Mas a gente não pode colocar um animal na mesma condição de um ser humano. Deus formou o espírito do homem dentro do homem. Não há nenhuma indicação bíblica de que isso tenha acontecido com os animais também. De que Deus forma o espírito do homem no homem, você lê em Zacarias capítulo 12, versículo 1. Então é aquele negócio, né? Não pode esquecer do que a gente já leu, do que a gente está lendo e que tem mais coisa para ler ainda. Não pode esquecer. O único ser vivo que é feito a imagem, e a gente falou disso semana passada,
A imagem e semelhança de Deus é o homem. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Tem como a gente achar que Salomão está falando ali da alma do homem, do espírito do homem? Eu toda hora, sempre que tenho oportunidade, porque tem gente que, né, se irrita quando eu falo determinadas coisas, né? Animal não pode ser maltratado. De jeito nenhum. Nada pode ser maltratado. Não é só animal. Nada. Nada. Nem uma formiguinha. Se ela te incomoda, não tem como. Você tem que tirar ela daí, botar ela para fora, matar. Mas se ela não está te incomodando, por que você vai pisar nela? É só um exemplo. Nem que eu estou falando de uma formiga. Ninguém vai pegar um piolho, tirar o piolho da cabeça, né? Ah, não vou matar, eu vou guardar o piolho. Não, as pessoas matam porque ele está incomodando ali, né? Está fazendo o papel dele, mas ele incomoda. Você está entendendo isso? Agora, eu não posso sair por aí matando passarinho, agredindo cachorro. Não tem cabimento. Porque são criaturas de Deus. Nenhuma cobra, se ela não me atacar, eu não tenho por que me defender dela. E ela sempre ataca para se defender. Ela não tem interesse em lhe atacar. Ela ataca para se defender, porque ela acha que ela será atacada. É a preservação, é um instinto. Agora, o que você precisa entender, o que a maioria das pessoas, né, precisam entender, a maioria de um grupo, é que os animais não possuem uma vida consciente. As pessoas acham que animal tem amor. Animal tem instinto. Não tem uma... Vida consciente é uma vida pensante, de raciocínio, lógico. Isso é vida consciente. Se você abrir a Bíblia, vamos para a Bíblia. Porque não adianta você pensar que animal tem vida, porque amar é vida consciente. Eu sempre digo aqui, a gente não consegue amar quem a gente não conhece. Por causa disso que a gente precisa ler a Bíblia para conhecer Deus através da Bíblia. Isso é vida consciente. O Senhor quer que prestemos a Ele um culto racional, consciente, com pensamento. O animal não consegue fazer isso. Isso está na Bíblia. É só você ler Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Animais não possuem vida consciente. Animal não possui alma imortal, como nós possuímos. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Precisa ler a Bíblia, entender o que está na Bíblia. Ah, mas o meu cachorrinho é meu filho. É meu bebê. Tão bonitinho, né? Tão bonitinho. Mateus, capítulo 6, versículo 26. É o Sermão do Monte, né? Jesus deixa claro que nós estamos em vantagem sobre os animais.
Como é que um cachorrinho pode ser seu filho, seu bebê, dormir na cama com você? Não sei, cada um faz o que quer. Cristo não morreu pelos animais. Então não adianta ler lá e falar, tá vendo? Até escrito aqui, Salomão escreveu que morreu, acabou tudo. Vai tudo pro pó. É animal, é gente. Não, peraí. Pera, calma. Leia João 3,16. Cristo não morreu pelos animais. Apesar de que, por causa dos homens serem superiores aos animais, o pecado humano afetou os animais. Isso é outro assunto. Outra coisa, irmãos e irmãs, Deuteronômio, perdão, não é Deuteronômio nada, é Daniel, capítulo 12, versículo 2. Não há promessa de ressurreição para os animais, assim como há para os homens. Está claríssimo, pelo menos para mim, né? Não precisava nem de todo esse estudo aqui para entender que Salomão está falando ali da vida da carne. Quando ele fala vaidade, claro, vaidade é coisa da carne, não é coisa do espírito. Não há promessa de glorificação do corpo para os animais, assim como há para os justos, para os salvos, para os justificados em Jesus Cristo. A promessa é para os homens, não é para os animais. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 54. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 18. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 21. Donde se conclui. Conclusão. Para mim, pode não ser para você e eu respeito. Não concordo, mas respeito. Conclusão de que não há promessa de salvação, muito menos de condenação para os animais. Isso é só para os homens. Então Salomão não está falando ali do mundo espiritual. Em que lugar da Bíblia está dizendo que os animais vão passar por julgamento? Que lugar? Nenhum. Tribunal de Cristo, né? Romanos capítulo 14, versículo 10, ou o grande juízo final, o trono branco, Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 ao 15, lugar nenhum da Bíblia está falando, está se referindo aos animais. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, é uma grande falta de conhecimento bíblico e de entendimento bíblico achar que Salomão, em Eclesiastes, capítulo 3, versículos do 18 ao 21, está falando aí
do mundo espiritual. Está falando aqui, debaixo do sol. Ficou claro? Eu espero que tenha ficado. Se não ficou claro para alguém, né, é só perguntar. Eu estou à disposição, tanto no WhatsApp particular, quanto no grupo. Sempre à disposição. Sempre. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero mais uma vez exaltar e glorificar e agradecer ao Senhor, render graças ao Senhor por esta oportunidade de explicar um pouco mais sobre a palavra, sobre a Bíblia Sagrada e levar um pouco mais de entendimento para nós todos. Quero te agradecer, Senhor, porque pudemos entender hoje que, mais uma vez, né, o ser humano é prioridade do nosso Deus e Senhor. Basta nos colocarmos nas mãos desse Deus e Senhor, único e verdadeiro. Esta é a minha oração nesta manhã, no nome do Cristo Jesus. Amém.